Heranças milionárias, traição e uma emboscada cruel, no interior de Goiás. O que parecia um crime violento, como tantos outros, revelou uma trama ainda mais perturbadora. O fazendeiro Nelson Alves de Andrade, de 73 anos, foi assassinado em uma estrada de terra e as investigações apontaram para um plano arquitetado por ninguém menos que sua própria filha e seu genro. O motivo? A herança milionária do fazendeiro. Mensagens, áudios e confissões expuseram a frieza dos envolvidos, que, movidos pela ganância, não hesitaram em encomendar a morte de um pai. Neste episódio de Investigação Criminal True Crime, vamos reconstruir os acontecimentos que levaram ao crime. Para entender as implicações jurídicas do caso, recebemos o jurista e professor de Direito Penal, Dr. José Nabuco. E para analisarmos os aspectos psicológicos desse crime brutal, contamos com a doutora em Psicologia, Cristiane Adamo. Seja muito bem-vinda. Especialista em comportamento, ela vai nos ajudar muito. Doutor Nabuco, quando a gente pensa nesse caso, quando a gente olha, toda essa situação, tem muito ódio aqui familiar. Você vai contratar, um matador para matar o seu pai, para que você possa ficar com esse dinheiro, enfim. Como é que o direito vê isso, Isso aí começou naquele momento, o senhor acha que isso já vinha de antes? Tem mais coisa nessa história que ainda não foi revelada? Bom, o direito, a questão é fundamental, é o motivo desse homicídio, O direito penal dá uma importância muito, brasileiro, dá uma importância muito grande à questão do motivo no homicídio, isso muda muito a reprovabilidade da conduta. Um homicídio, dependendo do motivo, pode ser um homicídio privilegiado ou pode ser qualificado. Muito bem, o que existe aí, aparentemente, pelo que a gente está vendo por enquanto, é que essa questão da casa pode ter sido assim algo que tenha desencadeado o seu acesso não é bem um acesso de fúria, porque não é uma coisa instantânea assim, mas tenha desencadeado a sua decisão de praticar o homicídio, mas não é propriamente o motivo. É improvável que ela tenha matado porque ele pediu que ela desocupasse o imóvel. O que é muito mais provável é que ela quisesse os bens do pai, quisesse usufruir daqueles bens, e isso tenha gerado mais raiva nela, a ponto dela decidir contratar um criminoso para a prática do homicídio. Mas não seria propriamente o motivo. Na acusação, quando vem a denúncia, provavelmente vai dizer que ela matou para receber a herança. Tudo isso tem que ser provado, tudo isso é discutível, Mas é o que aparentemente aconteceu. A gente não sabe, por outro lado, o que leva uma filha a ter tanta raiva dos pais. Isso eu já não sei, já não é minha área. A gente pode ter tido fatos anteriores que tenham gerado esse homicídio? Pode, não sabemos. Não dá para, eu não me aventuro a dizer. Mas, de qualquer forma, aparentemente, o motivo seria o recebimento da herança. E é por isso que eu fiz a pergunta primeiramente para ele, Cris, porque quando a gente olha, de novo, é um crime familiar. O que leva uma pessoa a fazer esse tipo de planejamento? Porque você precisa ir atrás de um matador. E assim, você tem que ter a coragem, de dar a ordem final. Faça isso. Eu não consigo acreditar, até hoje, e o Christian também comenta isso muito com a gente, que essas coisas sejam instantâneas. Esse ódio já vem de muito tempo, não vem? Sim, eu também acredito nisso. Nesse caso em especial, eu até fui pesquisar, fui ver, para tentar entender melhor dessas relações anteriores, que eu acho que faz toda a diferença. Por quê? Porque quando a gente pensa uma filha mata um pai, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, nossa, é uma psicopata, como assim matou o pai? Sim.
Agora, neste caso, eu fiquei em dúvida se realmente é um caso de psicopatia ou se é uma coisa específica na relação com este pai, uma falta de empatia com o ser humano, a consideração, a falta de afeto, a falta de vínculo, de apego com esse pai. Por quê? Porque, sem dúvida, para a pessoa chegar numa questão dessa, ela tem uma disfuncionalidade moral e ética muito grande. E eu acho que isso é o que está por base. Os nossos valores, eles guiam, né, as nossas condutas e eles, de alguma maneira, colocam um freio moral nas nossas atitudes. Eu acho que isso é importante. Coisa que essa menina não teve. Não sabemos se é por raiva de uma somatória de coisas. Eu não acredito que tenha sido também realmente só ele pedir para os dois, o casal, se retirar da casa que pertencia a ele. Acho que se soma a isso a ambição, né? Porque tem uma motivação financeira aí, embora me parece até meio burro, porque ela era a única herdeira, o pai estava em idade avançada. Sim. Ela não tem, ela não teve um jogo de cintura emocional para lidar com este pai, para lidar com esta situação, para lidar talvez com essa frustração. Não, eu pergunto isso porque, olhando para tudo isso, quando a gente olha para esse homem em idade avançada, ela é a única herdeira, será que é só dinheiro? Sabe, porque quando você parte para este caminho, né, de um homicídio, que é algo muito grave, né, o doutor Nabuco pode explicar isso, as penas são altíssimas, né, a probabilidade de você ser pego ou pega é altíssima também. Eu acredito que o motivo não é somente financeiro, eu acho que tem mais coisas aí, é que nesse primeiro momento o que chegou para a gente é que seria somente dinheiro, não é? Então, Eu acho assim, quando a gente vê um crime como esse, primeiro que ele é muito chocante, porque a gente imagina, eu pelo menos passo por isso, né? Eu imagino uma relação entre pai e filho que seja como a minha, ou sim, de pai e mãe, tá? De filho e mãe. Isso causa muita perplexidade. Como é que pode uma pessoa matar o próprio pai? Né? Eu não me parece plausível que ele tivesse uma relação com a filha excelente, ou pelo menos boa, regular, e que ela, por interesse, pura e simplesmente interesse financeiro, tenha matado. Isso é improvável, né? É muito mais provável que a relação realmente não fosse boa e que ela resolva matar o pai em razão disso. Claro que ela pode ter um desapreço pela vida humana em geral, né, não sei, ou ela pode efetivamente ter um desapreço pela vida do pai em razão da relação que ela tinha. Não dá para saber, né? Por outro lado, uma coisa interessante é que quando a gente se depara com um caso como esse, a gente gosta também, é uma tendência humana, e isso se reflete na investigação, de sempre atribuir da pior forma possível. Né? Se fez isso, porque queria herança. ganância. Ganância. Né? Eu acrescento a gravidade do homicídio ainda algo a mais. Né? Eu acrescento uma cereja do bolo, que seria uma qualificadora, etc. Pode não ser isso. Por outro lado, insisto, a contradição aqui, né? A aparência é de um crime por motivo torpe, com o fim de receber a herança. Né? E aqui eu acho interessante comentar que o direito penal brasileiro não pune autonomamente, nem como causa de aumento de pena, o parricídio. O direito penal brasileiro, o parricídio é previsto em algumas legislações como um crime autônomo, né, que é matar o parente, não é só matar o pai, é matar o parente, então ascendente, descendente, e aí varia um pouco, o irmão, esposa, o esposo, né, o cônjuge, varia um pouco, mas algumas legislações consideram isso um crime mais grave. O direito penal brasileiro não, e eu acho que está correto. Por quê? Ele dá mais importância à motivação do homicídio. Então, claro, se alguém mata o pai porque o pai abusava dele sexualmente, abusava do autor ou da autora sexualmente, é uma coisa. Se mata simplesmente para receber herança, é uma coisa completamente diferente, né? É isso que eu queria, que eu acho que é um ponto importante, Sim. porque quando a gente olha só numa questão, é só dinheiro,
Ou tem mais coisa além do dinheiro? E o que o senhor falou, uma coisa é, essa pessoa foi abusada sexualmente, mas tem outros tipos de abuso. Tem Sim, abusos psicológicos, tem Uhum. pessoas que passam por restrições horríveis e a gente não sabe o quanto que aquilo, né, vai ficando dentro daquela pessoa, vai criar, porque a gente vai criando pessoas completamente perturbadas, que são capazes de fazerem qualquer coisa. Aí sim elas vão fazer qualquer coisa. sim. Sim. Eu acho que entra aqui também uma limitação do direito penal quando trata do motivo de um homicídio, porque ele vai lidar com algo que é profundamente complexo, que é a psicologia humana, né? E o direito penal, o direito como um todo, o que ele faz? Ele cria escaninhos para você classificar. Vamos classificar aqui essa conduta como motivo torpe, motivo fútil, finalidade de ocultar um crime, e assim por diante. Feminicídio, em razão da condição de mulher, etc. Só que, na realidade, o comportamento humano, me parece, é mais complexo que isso. Eu Muito tenho mais. aí, provavelmente, um mosaico de motivos, né? Sim. Então, o direito penal vai observar a questão, usar para qualificar ou não o motivo imediato, né? Então, se ela não tinha uma boa relação com o pai, se o pai era um cara agressivo, se bateu nela com cinta quando ela era criança, tem um trauma, ela não gosta do pai por isso, é uma coisa legítima. Mas se ao tomar a decisão de cometer o crime, ela fez para receber a herança, o direito penal classifica como motivo torpe, né? Que é interessante que o direito penal brasileiro, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, nas qualificadoras do homicídio, ele põe mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O motivo torpe é aquela motivação que causa repugnância, porque contraria o senso ético da sociedade. E ele tem uma relação, sobretudo, com a questão mercenária, né? Então se discute muito se o mandante, quando contrata um pistoleiro, se mediante paga é para ele também ou só para o executor. Me parece que é só para o executor. Mas ela, nesse caso, se foi para receber a herança, ela matou por motivo torpe, que está ao lado do mediante paga ou promessa de recompensa. Então isso torna o crime extremamente reprovável, né? Extremamente grave, a pena é mais alta por isso. Ou seja, e se era só dinheiro, ela vai perder o dinheiro. Não vai perder o dinheiro? Porque ela se Sim, torna indigna. Se você parar 5 minutos, vamos parar 5 minutos para pensar e falar: olha, tem tudo para dar errado. Se eu quero só dinheiro, então vou tentar encontrar uma outra forma, né? Até de, ou sei lá, de tentar encontrar um caminho aqui para eu reaver uma boa relação de comunicação com esse pai. E daqui a pouco a gente sabia que ela iria receber toda essa herança. Não era uma coisa de muito tempo, não é? E aí joga tudo isso, está presa, leva junto o seu parceiro. Não parece uma. Como que você Parece. entende isso, A gente Cris? até estava conversando antes, é muito amadorismo, Muito. né? É muita falta de realidade, de pensar nas consequências, de pensar o que está em É, jogo. Eu fiquei pensando o quanto de imaturidade teve nessa execução desse plano e de tudo mais. Hoje em dia a gente tem um grande problema que a adolescência foi arrastada, né. sim. A gente tem o problema das novas gerações, que eu acho que isso entra quando a gente vai pensar num perfil, das pessoas. As novas gerações, elas estão confrontando pouco com os problemas em si, parece que elas estão muito mais frágeis perante as situações da vida. Tem a questão da geração Z, né, teve reportagens de empresas falando desse novo perfil, desses novos estagiários que vêm chegando. Que vão até, levam os pais junto numa Exatamente, entrevista de trabalho. É um absurdo isso, né, gente? é um absurdo. Então eu fiquei pensando o quanto que dessa imaturidade, dessa inconsequência, desse "eu posso tudo, eu me livro, eu vou dar um jeito", pode estar envolvido nisso. Sem falar que sim, eu acredito que para ela desembocar nesse crime, é um processo todo de formação de uma personalidade. A não ser que seja uma coisa passional, que eu perca a cabeça naquela hora, o que pode acontecer,
A gente vai nessa questão do que eu me permito, o que eu não me permito, o que é certo, o que não é, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Isso a gente vai desenvolvendo ao longo de uma vida. Um dos motivos do pai ter requisitado a casa é porque a casa, de uma forma ou de outra, se tinha consumo de drogas, se tinham festinhas lá. Para eles lidarem, o parceiro deveria complementar isso. A gente não tem informação suficiente para saber quem ali era o cabeça, se era ela ou se era o parceiro. Também. Ou seja, a gente está falando de pessoas, inclusive, que tem uma questão infantilizada também, né, em relação à realidade dos fatos. Exatamente. Hoje, os pais, né, trabalham muito, né, os pais, para tentar, né, aplacar aquela questão, acho que eu não estou dando o suficiente para o meu filho, porque eu estou ficando muito tempo fora de casa, então você passa a ser permissivo. E quando você vai começar a impor limites, se você nunca impôs também limites, aquilo se volta contra você. E até porque essa pessoa também não aprendeu, né? Tem uma questão do aprendizado. Isso. Só que, apesar dessa, vamos dizer, a adolescência tardia, aos olhos do direito, se você é maior de 18 anos, você vai responder Sim. como um adulto, não é isso, doutor? Sim, maior de 18 é imputável, salvo se tiver uma doença mental, que não foi sequer cogitado nesse caso. E é interessante tudo o que foi dito aqui, né? O amadorismo desse tipo de situação, né? Desse tipo de crime. Porque a gente, como você falou, Carla, a gente não tem um conhecimento, a gente assiste muito filme americano e vê aquele pistoleiro. Outro dia eu assisti um filme, não me lembro o nome, mas o cara, ele fazia contato sem dar o nome dele, num telefone, Sim. Ninguém conhecia o rosto dele, daí ia lá, matava à distância, com um tiro de não sei quantos metros e tal. No Brasil, e mesmo nos Estados Unidos, não é normalmente assim que acontece. Não. Né? Acontece aqui o seguinte, uma pessoa comum resolve praticar um crime mediante pago, ou seja, contratando alguém para executar. Ele não sabe sequer onde existe um profissional. Ele não trabalha no Jogo do Bicho do Rio para ir lá no escritório do crime, Exatamente. do Capitão Adriano. Não conhece. Ele faz o quê? Pega alguém que está precisando de dinheiro, que não tem muito escrúpulo, que não tem muita sensibilidade ética, o cara vai lá, propõe. O sujeito nunca matou ninguém, nunca praticou um crime grave como esse, não sabe se esconder, não sabe executar o crime. Então fica uma coisa muito amadora, muito fácil para a polícia, muitas vezes, descobrir isso, né? Aqui, por exemplo, ele contrata um sujeito que trabalhou com ele num lava-jato, o cara vai lá, comete um crime, parece que postava em redes sociais armas, etc. O mandante, um dos mandantes, supostos mandantes, tira uma foto do cadáver. São coisas que parece que eu estou querendo dizer para a polícia, ó, fui eu, né? Eu Me quero prende. me prenda, né? Então, o amadorismo é muito evidente. Mostra aí uma falta de aptidão para o crime, eu diria. Inventaram de praticar esse crime, a primeira vez vão para a cadeia, né? E digo mais, provavelmente, né, doutor Nabuco, aí a continuidade do amadorismo. Eles não vão pagar o executor. Como assim, né? Tipo, o combinado ali não foi, né, não foi honrado. E o que acontece? O próprio executor é que vai entregar todo mundo, inclusive se entregar, porque isso é maravilhoso, né? Essa, para mim, é a cereja do bolo. Ele vai lá, ele mesmo vai dizer, olha, eu estou muito aborrecido aqui porque não recebi. Mas qual é o... Você está aborrecido porque você não recebeu? Pelo crime que eu cometi, eu matei essa pessoa. Agora eles estão ganhando dinheiro e eu não ganhei nada. Não é isso? E se fosse um pistoleiro profissional, ele teria matado quem não pagou e não ficar se auto-incriminando. Isso é de um masoquismo até, né? Porque é como se ele dissesse, olha, você não me pagou, eu vou preso, mas eu faço questão que você vá. Ou em outras palavras, eu prefiro ir preso, mas para que você não fique impune, porque você seja preso também. É uma coisa insana, né? Não, e chega a ser pueril, não é uma coisa infantil, parece aquela coisa de criança, né? Porque criança que faz isso. De novo, sem pensar nas consequências. Né? Eles vão ver agora, eles vão ser presos. Pera, mas eu também vou. Eu acho, inclusive, que o casal apostou nisso, que as ameaças não seriam concretizadas, porque ele estaria se incriminando junto.
E aí eu vou pedir, gente, aqui o mapa para a gente mostrar para as pessoas aonde fica essa região no estado de Goiás. Aqui a gente tem o nosso país gigante. Vamos ali para Goiás. Aí, no estado de Goiás, a gente caminha aqui para a zona rural de Campinorte, onde aconteceu esse crime, né? Com praticamente, apesar de ser um caso gravíssimo, tristíssimo, mas parece, quando você olha, parece peça dos Trapalhões, né? E isso para mim é muito preocupante, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente precisa da área de psicologia para entender, né, o que está acontecendo, né, principalmente com essa geração muito jovem, né, muito nova, que não entende as consequências dos seus atos. Isso. E assim, as consequências aqui neste caso são pesadíssimas, porque o que a gente está vislumbrando aí, doutor Nabuco? Essas 3 pessoas irão a júri popular, correto? Sim. Sim, vão ser julgados pelo júri e provavelmente sejam condenados, né, pelo andar da carruagem, pelo conjunto probatório. O que dá para a gente questionar, assim, eu como advogado fico sempre pensando nisso, né? Se há troca de mensagens entre o genro, né, o esposo da filha, e o executor, parece ter uma prova bastante sólida contra ele. A alegação da filha de que ela não teria participado, que teria sido um ato do genro, não é um absurdo, não é uma coisa também que a gente tem que descartar a priori. Então, é preciso analisar para ver se de repente não foi mesmo ele que tomou a iniciativa, que executou sozinho e ela não tinha condições de resistir a isso. Não é provável, mas é uma tese possível, né? Então, tudo isso precisa ser desvendado melhor. Mas, ao que tudo indica, eles vão a júri, né? Não só quem executou, parece que teve dois auxiliares, né? Sim. Pessoas que... A regra do artigo 29 é qualquer forma de colaboração, então às vezes tem gente que faz apenas a ponte. Ah, eu sei quem vai cumprir esse serviço para você, eu vou lá falar com ele. Né? Tá aqui o pistoleiro, apresenta, faz uma espécie de alcoviteiro do homicídio, ele responde também pelo homicídio, né? O artigo 29 na teoria monista é bastante amplo. Quem contribuiu dolosamente para o crime responderá pelo crime cometido. Então, todas essas pessoas vão a júri se ficar. Claro que daí tem primeira denúncia, o juiz vai analisar as provas, evidências para pronunciar os réus ou não. Pronunciado, eles vão a júri e vão ser julgados pelo júri, pelo povo, né, pelo conselho de sentença. E aí, até para a gente poder discutir mais sobre o caso, eu vou pedir a linha do tempo, para a gente explicar para as pessoas como é que isso se deu. Então, a gente vai aqui para março de 2024, onde Nelson ordena que a filha e o genro desocupem um imóvel de sua propriedade, devido à suspeita de que o local era usado para atividades ilícitas, como a gente aqui já mencionou, ou seja, pediu para que a filha e o genro saíssem deste imóvel. Aí, em 1º de abril de 2024, né, Nelson é assassinado a tiros em uma emboscada enquanto pilotava uma motocicleta em uma estrada de terra ali em Campinorte. Veja que é bem pertinho, né, um evento do outro, né, março já para abril. Aí, de abril a junho de 2024, Nauane tenta movimentar o dinheiro do pai, que é a filha dele, né, no banco e começa a vender bens da herança, incluindo 110 cabeças de gado e um imóvel que ela acaba levantando suspeitas. Isso que eu não consegui, depois eu vou até querer conversar direito com o doutor Nabuco, porque, a princípio, se o pai havia, né, morrido, ela precisaria movimentar dinheiro, eu não consigo entender onde aqui que se enquadra a questão da suspeita, né? Se ela não, de fato, ninguém sabia de nada. Bom, em dezembro de 2024, o executor Luiz Henrique denuncia, que é o matador, o casal por não ter recebido o pagamento acordado pelo crime, ou seja, olha, o valor é muito chocante, R$20 mil, ou seja, a vida vale muito pouco. Muito. Entrega prints de conversa, áudios e vídeos à polícia, é o que eles nos comentaram aqui, eles tiram fotos, né, com o cadáver.
Aí, no dia 20 de dezembro de 2024, Nauane e Rui são presos em Campos Verdes, a 87 quilômetros ali de Campinorte. 5 de janeiro de 2025, agora já no ano de 2025, Luiz Henrique é preso no Novo Gama, a 314 quilômetros de Campinorte, ou seja, já perto de Brasília, após uma operação policial de nome Suplício. No dia 22 de janeiro de 2025, irmãos e sobrinhos de Nelson entram na justiça para impedir que Nauane receba a herança. Ou seja, a primeira pergunta aqui, doutor Nabuco, quando a gente tem um crime como esse, né? E a gente viu isso acontecendo com a Suzane, que é um crime que ganhou aí a imprensa nacional e internacional. Ela também foi considerada indigna. O que vai acontecer? Ela também, a Nauane vai perder o direito? Isso é automático? Realmente a família precisa entrar com esse pedido? Como isso é feito? Bom, isso tem no Código Civil, não é exatamente minha área de atuação, mas é uma coisa que a gente aprende na faculdade, enfim, tem essa relação com o direito penal, que é uma consequência da prática do homicídio não receber a herança daquela pessoa. Mas isso depende de uma decisão judicial que classifica essa pessoa como indigna, né? Caso contrário, enfim, isso, claro que daí as partes interessadas vão intervir no processo de inventário, vão alegar a indignidade, etc., mas precisa ser decidido pelo juiz para que sejam eles considerados indignos. É algo que realmente a família vai precisar entrar pedindo para que ela seja retirada. É isso? Do inventário. Do direito ao Acho que é isso, inventário. Agora, quando ela começa a movimentar as cabeças, vender cabeças de gado, que aquilo teria levantado suspeitas sobre ela. Ela mexer nos bens, uma vez que ela precisa, inclusive, movimentar ali, né, para poder, ou inclusive pagar custas, enfim, da administração da fazenda, pagar empregados, aquela coisa toda, isso levantaria suspeitas? Isso é um... Então, pode até ter levantado a suspeita do delegado. Eu questiono muito mais a questão do seguinte, o que isso prova? Uhum, Né? Então, primeiro que a gente deve pensar a prova sempre no sentido de conjunto probatório. uhum. Né? Isso, a rigor, não prova nada, mas pode compor um conjunto probatório que contribua para a conclusão de que ela praticou o crime. Mas eu acho aqui, o que eu quero destacar é o seguinte, há um grande risco, isso acontece muito, uma tendência de viés confirmatório. Ah, deve ter sido ela, então já movimentou a conta, tá vendo? Isso prova. Isso não prova nada por si só. Né? É preciso indagar se isso é um comportamento incompatível com o luto, isso pode acontecer. Então é alguém que pegou o dinheiro logo no começo, mal viveu o luto, já quer saber do dinheiro, às vezes já pergunta no velório qual é a senha do banco, quantas cabeças de gado ele tem, não sei. Ele já dá algum sinal de que não está vivendo aquele luto e que já está pensando no dinheiro. Né? Então pode eventualmente isso contribuir no conjunto probatório, mas pode também ser tratado levianamente como prova, quando na verdade pode ser um comportamento normal, de ter despesas, de ter que pagar salário de funcionário na fazenda, de ter que pagar aluguel, enfim, e ter que movimentar alguma quantia de dinheiro em razão disso. Ou seja, o pai já está morto, agora eu vou assumir os negócios, eu já vou começar a assumir isso uma semana depois. Então, precisa tomar esse cuidado, né? Se, por exemplo, a gente tivesse, falando hipoteticamente, alguém que perdeu o pai num homicídio, e na semana seguinte está viajando numa viagem caríssima, com o dinheiro do pai, sacando o dinheiro da conta, etc., isso gera desconfiança. Sim, concordo. Né? Mas simplesmente dizer genericamente, movimentou a conta, vendeu cabeças de gado, isso é um pouco insuficiente para a gente concluir que é algum indício de que ela tenha praticado o crime, né? De que ela estivesse interessada no dinheiro. E aos olhos da psicologia, Cris, isso demonstraria o quê? Frieza, desespero dela? Eu fico em dúvida, porque talvez se não tivesse a denúncia, a gente não poderia dizer que aquilo era por interesse e caísse sim numa necessidade. Uhum. Então eu acho que
O que me chama a atenção também é que levou de abril a dezembro, né? E me parece que os policiais, posso estar enganada, doutor, mas me parece que os policiais levaram isso como circunstância depois da denúncia Sim. das coisas. Antes me parece que passou mais realmente nesse sentido, de que é um movimento natural de alguém que precisa É movimentar. como se eles tivessem essas informações, porque, lógico, a pessoa faleceu, a polícia está investigando ali, né? Então, são peças soltas nesse quebra-cabeça. E depois dessa denúncia, aí então, essa peça que está aqui pode ser então aqui é a motivação, então já vendeu. É isso? Eu acho que pode acontecer isso. Então, há uma suspeita, o investigador, muitas vezes, ele conclui, foi a filha, né? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Eu procuro pegar elementos que não são propriamente elementos investigados, são elementos que eu vou buscar para corroborar a conclusão a que já cheguei, para confirmar aquela conclusão. Isso é Entendi. problemático. Então aí há muitas vezes um exagero retórico, né? Já movimentou as contas, mas quanto? Em que contexto? Né? O que ela quis pagar com essa conta e assim por diante. Então, no primeiro momento, quando eu li essa questão das contas, não me convenceu pelas informações ali que isso seria algum tipo de indício de que ela teria cometido o crime. E a gente, muitas vezes, né, em relação ao luto, muitas vezes você exige um comportamento muito padronizado. E nem sempre isso ocorre, né? Então tem gente que não chora no velório, não significa que não esteja sofrendo, né? Sim. Tem gente que eventualmente sai, quer espairecer e vai num restaurante para tentar não sofrer, não ir para casa e ter a lembrança do pai, etc. E muitas vezes há uma severidade nisso, né? Querendo incriminar uma pessoa que é preocupante, precisa tomar cuidado com isso. Isso, a rigor, não prova quase nada, né? E aí quando a gente pensa, né, porque tem um outro dado, né, são coisas assim que chamam a atenção. O Rui, que é o genro, tirar foto do caixão com o sogro. É de uma morbidez ímpar, porque ninguém quer uma foto como essa. Quando a gente olha isso, temos que, de novo, nos debruçar aqui na área da psicologia para tentar entender o que passa na cabeça de uma pessoa para ter esse desejo, né? Porque é mórbido, é cruel, Me parece que é um troféu, né? É. Igual os psicopatas ou serial killers fazem de guardar alguma coisa da vítima em si como uma constatação. E me parece que naquelas festas, no uso de drogas, nesse nível de relações, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou perigoso, olha, é poder. Eu fiz isso. Tá vendo, doutor Nabuco, que coisa. E assim, isso é Eu não- impressionante. É o que ela está falando, né? É o poder. Eu tive o poder de tirar a tua vida. Igual as pessoas que tiram a foto e põem a selfie com a arma. Ó como eu sou poderoso, ó como eu sou perigoso. Me passa que é por aí, pelas coisas, pelos aspectos do crime em si, mas não deixa de ser uma coisa sádica, né? É sádico, é mórbido É também, né? mórbido, é mórbido. Você querer registrar aquilo. E denota uma falta de empatia pela vida humana, Sim, por valores, por sim. isso que eu falei dessa disfuncionalidade moral muito grande. Se ele fica provado que ele cometeu o crime, isso é um elemento que ainda mostra a personalidade dele, né? Por outro lado, para fazer aqui o papel da defesa, Que é eu- importantíssimo a gente ouvir sempre Sim. os dois, né? Assim, há muitos anos, quando o Facebook estava começando ainda, eu vejo lá um vídeo de um aluno e umas fotos também sobre o velório da avó. E vídeo do velório. E eu lembro bem que eu via uma menina gritando, chorando aos prantos, me leva junto, vovó, não sei o que. Era uma coisa impressionante, horripilante. Me lembro que na sala de aula teve uma aluna que falou, nossa, depois eu vi aquilo, não conseguia dormir à noite e tal. Me pareceu a coisa mais de mau gosto que eu já vi na vida, né, a respeito da morte. Mas cada um tem uma relação com a morte.
né? Não sei, ele achou que era plausível fazer aquilo, né? Então, aí também eu acho que é preciso esse cuidado, né? Será que foi que eu não estou usando um elemento que por uma que pode significar um monte de coisa, estou usando isso para dizer que está Sim. provado de que ele foi o autor? Não sei. Eu quero dizer o seguinte, se ficar provado que ele foi o autor do crime, através de outros tipos de prova, que isso a rigor não prova muita coisa, esse elemento pode revelar um desprezo pela vida, confirmar o desprezo pela vida, confirmar que ele está se regozijando, mostrando o cadáver, alguma coisa. Então é preciso ver para quem que ele mandou essa foto, né? E se ele manda, por exemplo, para um parente que pediu para que fosse enviado a foto, sei lá, são várias as possibilidades, né? De qualquer modo, eu acho que isso por si só prova muito pouco. Eu vou pedir, porque aí tem essa parte que para mim é melhor de todas em relação a esse caso, que é a cereja do bolo, e como esse caso de fato ele foi desvendado. Muito mais do que pela própria investigação policial, foi o próprio mandante, o próprio executor, corrigindo aqui, que vai entregar as provas que a polícia precisava para, né, fazer o desfecho desse caso. A gente tem a arte 1, que é o executor cobrando. Olha os prints, isso é maravilhoso. Olha o que ele fala. Pois é, mano, tem que passar o dinheiro para tu pessoalmente, que não tem como fazer Pix. Ainda estão, né, discutindo como é que vai ser entregue esse dinheiro. Tem quantos em mãos aí? Aí ele pergunta, que dia que você está aqui? Irmão, vou mandar alguém buscar aí. Está querendo pagar de esperto? Ou seja, ele já estava aqui, o executor tá nervoso. E vamos lembrar aqui que o verde é o atirador. Esse oitãozinho aí que você está aí fazendo medo em mim, não. Acho bom cumprir com o combinado, ou seja, ele está dizendo, cumpre com o combinado. É que o português, né, a pessoa tinha que ser presa também porque assassinou a língua portuguesa. Nós combinou muito bem lá no meio do mato. Quem entrou, pegou, fez acontecer, foi tudo enfim. Eu melhorei tua vida 200%, olha lá. Abre o olho. Eu não consigo entender o que é MM. Deve ser mano? Deve ser isso, né? Deve ser. Só cumprir o que nós, com X, é maravilhoso, né? Combinou e já era. Morre o assunto. Ele só quer receber os 20 mil dele ali. E pronto. 3 vacas que você vender lá, você paga esse dinheiro. Ou seja, aí a gente vai ter ali, para ser bom para nós. Aí ele vai responder, aí já é o Rui. Mas como é que é? Ele está falando, respondendo ao tal da arma, né? Mas eu me tenho. Você manda 6 essa semana para mim e eu mando buscar aí 7 mês que vem. Ainda está negociando parcelado. E no outro mês, 3 parcela. É que, gente, é muito difícil ler esse português, não é? É aterrorizador. Assim, hieróglifo é mais fácil. Beleza. Em tese, sei lá, vai pagar para você mesmo, né? Seu comédia. Mano, você tem que esperar, né? Não é só ameaçar. Gente, a língua portuguesa, coitadinha. As pessoas assim, não, tu não sabe o que está acontecendo aqui. Isso já é o mandante falando. E você nem sabe ainda porque não está indo um processo ainda, eu falei para tu, quando acabar o processo, está difícil. Aí você vem com essa ameaça para cima de mim, ele está nervoso. Aí o que ele vai falar? Dando o recado ok. Acho bom não me bloquear de novo, ó, tá? Aí o atirador falando, não me bloqueia. Tá bom? Ou me paga ou vai todo mundo para a cadeia. E olha lá, do mesmo jeito que ele matou, infelizmente, aquele senhor, ele está dizendo que ele também vai cumprir a promessa dele de entregar todo mundo. Pega a visão e honra o compromisso de vocês, porque você volta aí para Camp Norte, vai ter coisa que não vai ser legal, beleza? Na hora de combinar, vem até mim e na hora de pagar, vocês somem.
Pois é, isso, eu estou lendo como ele escreve. Isso aí, pega a visão, eu não estou entendendo que visão é essa, aí decide o destino da vida de vocês, beleza? Só um aviso, cuida, cuida. Quem é? Aí ele fingindo de louco, dizendo que não sabe. É lógico que ele sabe que está falando com a pessoa na qual ele deve um dinheiro aí, né? Você sabe quem é. Olha, quando a gente olha esses prints, por mais mal escrito que eles estejam, a gente tem ali provas muito fortes, né? Sim, é um elemento Doutor probatório importante, né? Nabuco, Sim. porque ali, né, é o que o matador falou, você É. me procurou. E tem menção ao inventário, me pareceu. Ele fala, o processo não está indo. Tá Acho meio que tá parado meio ali. parado. Então, eu falei que seria depois do processo. Uhum. Depois que provavelmente liberar o dinheiro, né? Acho que ele quer, talvez tenha sido isso combinado, não sei. Mas ele, O matador não está querendo. o matador não foi isso que ele combinou, É. ele falou, não vou esperar processo nenhum, né? Eu fiz quer dizer, o serviço sujo que era receber. É. E menciona também a herança, porque fala só 3 cabeças de gado você me paga. Ou seja, ele sabe até quanto que ele É. precisava, era até mais fácil pegar e dar as 3 vacas ali, É. né? Você E vende ele aí. vender. É. Ó, vou te dar 4, né? É um crime horrível, praticado por pessoas extremamente infantis e que vão enfrentar aí o sistema penitenciário, que a gente sabe que não é bom não, né, doutor Nabuco? Ah, não é, né? É uma coisa. É interessante a gente discutir isso antes, né? Eles fazem uma coisa primária, infantil, produz prova contra si, né? E não tem noção a ideia de que ele, olha, tudo bem, você não me pagar, eu vou preso, mas você vai também. O próprio executor não tem noção das consequências, me parece. Porque, assim, eles fazem um crime tão mal executado, vão perder a herança, provavelmente, se forem condenados, vão perder a herança. Quer dizer, um negócio assim, sem sentido. Então, há, de fato, essa infantilidade de executar um crime de forma tão primária. Apesar disso, é interessante, né? Se não tivesse o executor delatado, o crime provavelmente passaria como mero latrocínio. Exatamente. Agora, quando a gente pensa nesses prints, hoje, como que está hoje, né, doutor Nabuco? Eles são suficientes para a condenação dessas pessoas? Aí a gente tem os prints e temos também ali, né, o depoimento do atirador. O depoimento é mais importante, porque se a gente pegar a linguagem, ela só faz sentido se a gente tiver uma prova de que houve o crime. Quando ele fala, ó, fui eu que fiz, agora esqueci um pouco a expressão que ele usou, mas lá no mato que a gente combinou, fui eu que fiz tudo, etc. Ele pode estar falando de estava roçando uma área de terra, né? Claro que eu estou ironizando um pouco, não parece. Parece realmente uma combinação relacionada a isso. Mas não é uma prova por si só cabal de que ele foi executor e que o outro matou. Mas é um elemento importante que que provavelmente conduz à investigação e leve à condenação, né? Eu insisto nesse ponto, a gente não deve considerar aquele elemento como isolado, né? Ele faz parte de um conjunto probatório. Se eu tenho outros elementos comprovados, que comprovam, que são importantes, e eu olho esse print, ele faz sentido, né? Então ele é um elemento que vai ser usado. Imagina o promotor explorando isso no júri, isso vai ser considerado, né? Sim, sim, Mas, até porque isso aí a gente está lidando com uma pessoa que não tem problemas cognitivos, né? E sim, não é também infantilizada. A gente está lidando ali com um profissional bastante hábil, né? E a gente sabe que, né, o Ministério Público tem ali pessoas muito qualificadas. Ou sim, seja, ele recebe ali a faca e o queijo, né? sim. Aí ele fala, ameaça, eu não lembro agora se ele falou, vou preso também vou para cadeia, ou seja, ele está falando de alguma coisa ilícita, né? Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque isso já veio de outras vezes. Eles venderam, né, cabeças de gado e um imóvel antes do fechamento desse inventário. Isso é crime ou não? Não, não é. Se eles têm direito à herança, e até então eles tinham, isso não configuraria crime, né? Quem tiraria esse direito à herança seria a justiça civil. Sim.
Mas precisa, enfim, de uma decisão da justiça que tira o direito, vai transformá-la em indigna, aí Isso, ela não exato. pode mais movimentar. Eu não Mas vejo. não tem crime ali. Não, nessa venda não. Eles teriam já assumido o negócio do pai e movimentado dinheiro, enfim. Eu não vejo isso como crime. E aí, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é muito boa também. Se a filha e o genro não tivessem contratado o matador e eles tivessem praticado o crime, eles mesmos, tem alguma diferença lá na frente na pena? Isso pode ser mais gravoso ali para eles ou não? Não. Nós temos uma grande discussão no direito penal a respeito da contratação, porque ela é prevista para o homicídio como qualificadora, o crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa, e para os demais crimes como agravante genérica, né? Existe um grande debate se essa qualificadora se aplica também ao mandante. Eu reputo isso como um debate que não é correto, ou melhor dizendo, o debate é correto, a conclusão não é correta, porque a pessoa que contrata tem a sua motivação. A razão de ser da qualificadora é o pistoleiro matou porque recebeu dinheiro. É o crime mercenário, ele não tem motivação pessoal, nenhuma motivação pessoal. O negócio dele é receber dinheiro e matar. Isso é por si só mais repugnante, mais reprovável. Então o direito penal ele vai tomar esse cuidado de mostrar a gravidade maior ou menor de um crime. Muito bem. Quando eu analiso a conduta da pessoa que executa, eu vou ver o motivo dele. Ele não teria, não estaria em jogo esse crime, essa qualificadora mediante paga ou promessa de recompensa, mas ele tem a sua motivação. Se eles mataram para receber herança, está no mesmo inciso, inclusive, né, no mesmo dispositivo penal, cometeu o crime por motivo torpe. Né? Então não precisa ficar discutindo, essa qualificadora vai se aplicar ao mandante. Não, ele praticou por motivo torpe porque ele queria receber a herança. Então, agir com a própria mão, com as próprias mãos, executar ou contratar um pistoleiro, não daria nesse caso diferença alguma. Né? E Cris, quando a gente olha aqui para a Nawane, né, porque hoje ela diz, ela está jogando toda a culpa no marido. Quando a gente olha aqui para esse perfil, o que isso mostra para a gente? Que ela está com medo ou ela é manipuladora? Está tentando manipular essa situação? É uma pergunta que eu não consigo te responder assim, porque é a grande questão. Ela foi manipulada por esse parceiro que tem toda essa tendência, que manteve essa conversa e tudo mais, ou ela manipulou essa situação? Ela está com culpa, ela chegou a sentir culpa? Ela chegou a ficar mal? Eu não tenho algumas informações que são importantes. Mas digamos que ela tenha demonstrado arrependimento, né? Isso é suficiente? Por exemplo, aos olhos da psicologia, esse arrependimento, ela se arrependeu porque ela foi pega? Exatamente, não é Ou, suficiente. de fato, ela se arrependeu do que ela fez? Nós não sabemos o quanto ele é genuíno. Se ela se arrependeu porque ela vai estar tendo que lidar com uma consequência que ela não considerou, a questão de ficar presa, então me arrependo, sim, eu não deveria ter feito isso, agora eu acabei com a minha vida. Você percebe que ela está se arrependendo pelas consequências e não por entrar em contato com o horror ou que ela cometeu. Então, o se arrepender, a gente não sabe se é genuíno, se é de fato. Eu acho que junto aí se mistura um pouco pelo pouco que a gente tem, porque é preciso mesmo tomar cuidado para traçar o perfil. Só para a gente entender, né, como é que seriam esses perfis, né? Isso. Lógico que a gente está conjecturando aqui, inclusive até porque eu acho que ela nem passou por uma avaliação criminológica, né? Sim. Passar pela avaliação, tentar entender essa relação. A gente falou que podia ser assim, eu aposto que era uma relação conturbada entre pai e filha ali. Mas o quanto que a gente também pode atribuir tudo isso ao pai? Porque ela é uma pessoa que não se compromete.
O quanto isso, essa falta de compromisso, essa falta de maturidade, também não pode ter influenciado nessa relação. É uma coisa para a gente pensar. Porque, no caso, quem executou o crime tem mais comprometimento com o que foi combinado e tem mais palavra, porque a hora que ele ameaça, se vocês não pagarem, eu vou lá e vou executar, do que eles em si, do que esse casal. Então, eu não sei exatamente o que está por baixo de toda essa atitude. Se pode ser uma raiva, se pode ser uma inconsciência devido à infantilidade, sendo manipulada por esse parceiro, ou se ela teve uma participação mais ativa. Tem muitas coisas aí que faltam dados para poder fechar o panorama. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Muitas pessoas nos perguntam isso também aqui, doutor Nabuco, né? Quando a gente olha crimes familiares, porque como a polícia não entra dentro da casa das pessoas, né? Então não tem como é que eu combato esse crime? Porque a gente entende, a gente tem muitas medidas. Como é que nós vamos combater roubo de celular? Como é que a gente vai combater o tráfico? Mas como é que a gente vai combater essa questão desta violência, né? Desses crimes familiares? Essa resposta é desoladora, porque é muito difícil combater isso, o homicídio. A gente pode combater, por exemplo, o crime organizado e diminuir homicídios cometidos por ele, pelo crime organizado. Mas esse tipo de homicídio comum de familiares, de pessoas, briga de vizinho e assim por diante, mas sobretudo dentro do âmbito familiar, como é que você previne isso? Colocando viaturas da polícia? Não. Fazendo o quê? Né? A gente pode ter mecanismos para punir, para investigar, maior eficácia, polícia científica bem estruturada e assim por diante. Isso é ótimo para assegurar o combate à impunidade. Mas será que isso gera prevenção do crime de homicídio? Nenhum político vai admitir isso. Todos falam que vão diminuir o crime de homicídio, de feminicídio, etc. Mas, a rigor, me parece que seja uma ilusão. Não é difícil você combater esse tipo de crime praticado no momento em que polícia ostensiva não resolve, é difícil uma medida de proteção. Em tese, todo mundo pode ser criminoso. Né? Qualquer pessoa está na sua casa, em tese, pode matar a sua esposa, matar seu filho, matar seu pai, etc. Então, como é que eu vou combater isso? Né? Então, é triste, assim, eu não vou vender ilusão, porque eu não sou candidato a nada, né? Não, mas por isso que é muito bom, mas é algo que a gente precisa parar para pensar, como é que a Sim. gente trabalha com prevenção, né? E quando a gente pensa no Brasil, no nosso país, o sistema penitenciário brasileiro é muito triste, É muito triste. sofrível, não é? E é interessante que a gente está comentando aqui, pensando, como é que eles fizeram isso? Que burrice extraordinária, que loucura, que insensatez. Mas o ponto comum nesse tipo de crime é a certeza da impunidade. A pessoa acredita que não vai ser identificada, que não vai ser descoberta. E a gente diz Né? para ela que ela vai ser. E a gente vê uma coisa mal feita, assim, mal executada, deixa rastro de tudo quanto é jeito, tal. Comportamentos, por exemplo, depois do crime. No pós-crime, né? No pós-crime é muito comum isso, a pessoa se sente aliviada, ufa, deu certo o crime. Relaxa. E daí, então, por exemplo, aquele roubo em Fortaleza, aquele furto, na verdade, em Fortaleza, no banco, fizeram um túnel gigantesco, um negócio super bem feito. Depois o comportamento posterior levou à prisão de, se não todos, quase todos, né? Mas a pessoa, quando comete esse tipo de crime, eu já fui para um crime de furto que não tem nada a ver com crime familiar, mas só para também falar do pós-crime. Esse comportamento acaba contribuindo para a identificação, mas no instante em que ele arquitetou, parecia um crime perfeito. 2 perguntas para a gente encerrar aqui. Eles confessando, eles vão ter ali um atenuante na pena? E essa questão do arrependimento, que é uma coisa que virá à tona, isso tem algum valor jurídico ou não? O arrependimento só teria um valor em alguma circunstância, porque isso que foi dito é perfeito. O arrependimento é arrepender-se do quê? Arrepender-me, se eu me arrependi porque estou pensando desgracei minha vida, é uma coisa, é o mais comum.
E muitas vezes você não sabe por que a pessoa naquela audiência está chorando. Né? Eu já ouvi um caso de um crime, não participei desse processo, enfim, de 4 vítimas crianças. O autor chorava copiosamente na audiência. Mas o que ele está pensando? Matei as minhas filhas? Né? Tirei a vida da minha filha lembrando da filha? Ou está simplesmente pensando, nossa, vou pegar tantos anos, acabei com a minha vida? Né? Não sei. Então esse arrependimento não vai ser levado em consideração. Poderia ser levado se ele fosse um arrependimento comprovadamente genuíno. Acontece, às vezes a pessoa mata e vai lá arrependido, vai na delegacia e está desolado, Ele confessa. confessa o crime, etc. O Código Penal admite como atenuante a confissão espontânea. Uhum. Né? E a confissão, então, a jurisprudência amplia bastante isso, desde que seja uma confissão plena, a pessoa confessou o crime, admitiu todas as circunstâncias, e porque também confessar que matou e alegar legítima defesa não é propriamente uma confissão, teria aí, não caberia a confissão. Tem muita variação na jurisprudência, mas se eles perceberem que está provado, confessaram o crime, admitem que foi eles que contrataram, eles teriam uma atenuante. Mas veja, a atenuante, ela não leva a pena abaixo do mínimo. Então, o homicídio qualificado, o mínimo é 12, ele vai interferir pouco, diminui-se da pena aí 1/6, né? Você tem mais de uma qualificadora, muitas vezes, e diminui a atenuante pela confissão, isso não é tão significativo na pena. Porque as pessoas gostam de falar, tá vendo, vai confessar, não vai dar em nada. Não, vai dar, vai ser condenado a pena mínima de 12 anos, máxima de 30, o juiz vai fixar a pena. Ao fixar essa pena, na segunda fase, considera atenuante e diminui provavelmente 1/6 da pena. Entendi. E não, desculpa, mas só para repetir, não pode levar a pena abaixo de 12. A atenuante, ela não tem esse poder de levar a pena abaixo do mínimo legal. Ou seja, esse é o mínimo, seria o piso. O piso se for condenado por homicídio qualificado. E você teria ali a diminuição no teto, né? Isso, exatamente. Gente, nós vamos aguardar aí para entender o que vai acontecer com esse caso, né? Eu acredito que eles serão denunciados, né? E serão pronunciados, então devem ir à júri popular. A gente vai acompanhar para entender o que vai acontecer, porque é um caso interessante, até porque mostra o que a gente discutiu bastante aqui, né? Essa questão infantil de um crime familiar. Uma coisa me chamou a atenção, muito pouco a gente soube da mãe, né? Sim. Temos quase nenhuma informação sobre ela. Quase nenhuma informação, assim, não se posicionou, não acolheu, não criticou, não, muito ausente. Isso pode refletir uma suposição que talvez a mãe tenha sido realmente também ausente ao longo da vida dessa menina. Sim. Mas vou pedir aqui as redes sociais dos nossos queridos Dr. Nabuco e a Cris Adamo aqui, que vocês sigam eles, entrem em contato, são 2 grandes feras. Nosso querido Dr. Nabuco é professor também, um fera, né? Já começaram as aulas? Já começaram. É isso aí, você imagina os grandes, né, e futuros aí advogados do direito que vão passar aí na mão do Dr. Nabuco. E a nossa querida Cristiane Adamo também, que é psicóloga maravilhosa, está sempre aqui com a gente, nos ajudando a entender. E você que tem mais dúvida e quer mais informação também, eu sei que ela está aí à disposição. Sigam também as redes sociais do Investigação Criminal True Crime para continuar acompanhando conteúdos exclusivos, bastidores e muito mais. Lembramos que nosso canal de denúncia está disponível para todos. Se você tiver informações relevantes, não hesite em nos procurar. Além disso, convidamos todos a acessarem ao newsic.com.br, nosso portal de notícias investigativas com as principais atualizações sobre crimes no Brasil e no mundo. E para finalizar nossa contribuição com a Interpol, exibiremos agora os rostos dos criminosos mais procurados do mundo. Se você tem qualquer informação sobre algum deles, entre em contato diretamente com o canal de denúncias da Interpol. A denúncia pode ser feita de forma anônima e segura. Quem ajuda está ajudando toda a sociedade, pois a maior arma da polícia é a informação. Muito obrigada por nos acompanharem.
Até aqui, nos vemos no próximo episódio de Investigação Criminal True Crime. Até lá!